Fala galera, nossa aula de hoje é uma aula sobre conjuntos numéricos, tá bom? Visando aí a prova do Enem que está chegando. Então, beleza. Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos têm uma noção simples, né? Um conceito fundamental da matemática, né? O conjunto numérico é uma coleção de quaisquer objetos, né? Como a gente pode ver aí, por exemplo, o conjunto das estações do ano: a primavera, verão, outono e inverno. Vemos que é um conjunto finito das estações do ano, né? Temos aí o conjunto dos números pares, né? 2, 4, 6, 8 e vai embora para o mais infinito, né? Então a gente vê aí também o conjunto dos números primos: 2, 3, 5, 7, 11 e vai embora, né? Então, a gente vai introduzir aqui e falar um pouco sobre os conjuntos que são os mais conhecidos nessa primeira aula, tá? Que é o conjunto dos números naturais, né? Veja que ele é representado pela letra N com essa barrinha cortando, né? Que é o 0, que é incluso no número natural, o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e vai embora, né? A gente percebe que o número natural é de tal forma que o sucessor desse número seja o próprio número adicionado de uma unidade. Por exemplo, número 1, qual vai ser o próximo número? O número 1 mais uma unidade, 2. O sucessor do 2 vai ser o número 2 mais 1, que vai ser o 3. Então, vai avançando assim de unidade em unidade até o mais infinito. Tá ok? Note que o símbolo, né, a letra que simboliza o conjunto dos números naturais é o N cortado, tá bom? Nós vamos trabalhar também com os números inteiros, né? Agora veja, como o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, diferentemente, o conjunto dos números inteiros não é representado pela letra I. Veja, é representado pela letra Z, com a barrinha, tá bom? Então, o conjunto dos números inteiros, à medida que a matemática foi avançando, foram necessários que fossem criados outros conjuntos numéricos, né? Então, note-se que já tem os números negativos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, desde o menos infinito para cá e até o mais infinito à direita. Vai embora, infinito dos dois lados. Tá ok? Então, note, conjunto dos números inteiros representado pela letra Z cortado, tá? Outro conjunto que a gente vai ver também é o conjunto dos números racionais. Mais uma vez, o conjunto dos números racionais não é representado pela letra R, é representado pela letra Q, tá ok? Então, beleza. O conjunto dos números racionais, ele abrange as frações, né? Note-se aí embaixo que esse número, essa expressão feia aí, mas vamos interpretá-la. Olha, o conjunto dos números naturais, o Q, né, igual a sobre B, né, o dividendo e o divisor, denominador e numerador, né, sendo que o A pertence aos números inteiros, né? O A é um número inteiro, pode ser negativo, pode ser 0, pode ser 1, 2 ou 3, pode ser positivo. E o B pertence aos números inteiros também, sendo que o B tem que ser diferente de 0, né? Ou dizemos que o B tem que pertencer ao Z asterístico, né? O asterístico a gente coloca ao lado do conjunto, da letra que simboliza o conjunto, para dizer que ele não contém o zero, que ele exclui o zero, tá? O B não pode ser zero, porque a gente não pode ter o zero no denominador, né? Ninguém pode dividir por zero, né? É uma indefinição. Então, o B, que é o número de baixo, o denominador, não pode ser zero. O B pertence ao Z, sendo o B diferente de zero, ou o B pertence ao Z asterístico, que quando a gente coloca o asterístico, a gente exclui o zero do conjunto,
Tá beleza? Então, galera, a gente vê aí que os números racionais, né, eles podem ser frações, podem ser números decimais, etc, né? Agora a gente vai ver alguns exemplos aí, tá bom? Então a gente tem aí essa lista de números, né? 1/4, 8/2, 0,5, 0 dividido por 3, menos 5, né, um número negativo, o 2 e o 0,33, tá beleza? Então, e aí, vamos ver se eles pertencem a que conjunto, tá bom? Então, olha, 1/4 ele pertence aos números racionais, né? Lembra que os números racionais tem que se obedecer àquela regra, né, que o numerador pode ser um número inteiro, né, pode ser um número negativo, 0 ou um número positivo, e o numerador não pode ser 0, né? O numerador é um número inteiro? É. 1 é inteiro? Sim. O denominador é um número inteiro diferente de 0? É. 4 é um número inteiro e é diferente de 0. Então, a gente pode dizer que 1/4 pertence ao conjunto dos números racionais. Tá beleza? E o 8/2? 8/2 é uma fração, né, que obedece à regra. O 8 é um número inteiro, o 2 é um número inteiro diferente de 0, tá beleza? Então eu posso dizer que o 8/2 é um número racional? Sim. Só que, resolvendo, simplificando essa fração, 8 dividido por 2, a gente vai encontrar 4. E o 4, ele é um número inteiro, certo? E, por consequência, também é um número natural, por ser positivo. Então, a gente pode dizer que o 8/2, ele pertence aos números inteiros, ele pertence aos números naturais e ele pertence ao conjunto dos números racionais. Então, note que um número ele pode pertencer a vários conjuntos, tá bom? Já o 0,5, note que a gente pode representar o 0,5 como uma fração. 1/2 é 0,5. Se a gente dividir 1 por 2, é meio, 0,5. Então, o 0,5 pertence aos números racionais, porque o 1 é um número inteiro e o meu denominador, que é o 2, é um número inteiro diferente de 0. Tá ok? Tranquilo, né? 0 dividido por 3. Quanto é que é a resolução, a simplificação dessa fração? 0 dividido por 3 é 0. Tá bom? Respeita a regra para ser número racional? Sim, porque o meu numerador, que é o 0, tem que ser um número inteiro. O 0 é um número inteiro? Sim. O meu denominador, que é o 3, tem que ser um número inteiro, diferente de 0. 3 é número inteiro? Sim. É diferente de 0? É. Então, eu posso dizer que o 0/3 é um número racional. Só que 0/3, 0 dividido por 3 é 0. O 0 é um número inteiro, tá bom? E o 0, por consequência, também é um número natural, tá ok? Então, o 0/3 a gente pode dizer que ele é inteiro, ele é natural e ele é racional, tá beleza? Vamos lá. 0,5, olha, um número negativo. Eu posso representar o 0,5 como uma fração também. Eu posso dizer que ele é um menos 5 dividido por 1. Tá ok? Tudo certo? Tranquilo, né? Obedece a minha regra do conjunto dos números racionais? Vamos lá. O meu numerador, que é um menos 5, tem que ser um número inteiro. É um número inteiro? É. Lembra que o número inteiro ele abrange também os números negativos. Beleza. E o meu denominador, que é 1, ele tem que ser um número inteiro. É um número inteiro? É, porque os números inteiros abrangem os números negativos, o 0 e os números positivos. Beleza. 1 é diferente de 0? É. Então, obedeceu a minha regra. Menos 5 é um número racional. Pertence ao conjunto dos números racionais. E, por consequência, ele também pertence ao conjunto dos números inteiros também, porque abrange os números negativos. Tranquilo? Tranquilão. Até agora, muito fácil, né? Beleza. Vamos continuar. 2. Preste atenção como a gente pode simplificar, né? Na verdade, a gente pode reescrever o 2 dessa outra forma.
4 dividido por 2, porque 4 dividido por 2 é um 2. Então, veja que a gente pode escrever ele em forma de uma fração. Percebe? Então, por ele poder ser escrito na forma de uma fração, e essa fração obedece à minha regra dos números não racionais, porque o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro diferente de zero, tá bom? Então eu posso dizer que o 2 ele é um número racional também, tá beleza? Da mesma forma que eu posso dizer que o 2 é um número inteiro, e da mesma forma que eu posso dizer que o 2 é um número natural. Note que o menos 5, o exemplo de cima, não é um número natural, porque o conjunto dos números naturais não abrange os números negativos. Percebeu aí a sacada? Tranquilo, né? Só ter atenção que é muito fácil. Tá bom, vamos continuar. Agora a gente tem o 0,33. Percebam que o 0,33 é aquele caso clássico da nossa dízima periódica, né? A gente pode representar o 0,33 pela fração 1 sobre 3, né? E se a gente pode representar por uma fração e essa fração obedece àquela regra do numerador ser um número inteiro, tá? E o meu denominador ser um número inteiro diferente de zero, obedeceu, tranquilo. Então, a gente pode dizer que o 0,33 ele pertence aos números racionais, tá beleza? Pertence aos números inteiros? Não, porque os números inteiros não abrangem números decimais. E os números naturais também não. Beleza? Então, 0,33 pertence ao conjunto dos números racionais. Tranquilo? Tranquilo, né? Desses exemplos, a gente pode tirar que os números naturais eles estão contidos nos números inteiros. Percebam que os números naturais, o conjunto dos números naturais é o zero e os números positivos. O conjunto dos números inteiros é o zero, os números positivos e os números negativos também. Então, todo número natural é um número inteiro. Veja, mas nem todo inteiro é um número natural, porque os números inteiros incluem os números negativos. E os números naturais não incluem os números negativos. Então, eu posso afirmar que o conjunto dos números naturais está contido dentro dos números inteiros. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Da mesma forma, os números racionais, que abrangem todos os números que podem ser representados por frações e os números decimais, tá bom? Todo natural é racional, porque eu posso representar ele como uma fração, percebe? Mas nem todo racional é natural, entende? Porque um número decimal, que é um número racional, não é um número natural, tá bom? Porque ele não é uma unidade inteira, é um número quebrado, tá ok? Então, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo natural é racional, mas nem todo racional é natural. Da mesma forma, a relação dos números racionais e os números inteiros. Todos os números inteiros são números racionais, mas nem todos racional é inteiro, tá bom? Tranquilo, né? Com esse diagrama fica um pouquinho mais fácil da gente perceber, tá beleza? Então, nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom, galera? Então, eu sou o professor Denner e vamos juntos caminhar para aprovação, tá bom? Falou, galera!